Olá, sejam bem-vindos aí a mais um webinar. Hoje vamos falar sobre o Kaspersky Security for Virtualization, um produto aí para ambientes virtuais, né? Um produto corporativo da Kaspersky, da linha Business, totalmente voltado para os ambientes virtuais, né? Então, a ideia aqui desta apresentação é mostrar um pouquinho do produto, tecnicamente, como comercialmente, as suas abordagens, para que a gente consiga é, colocar os pontos principais desse produto específico para os ambientes virtuais. Tá? Meu nome é Gustavo Mendes, eu sou System Engineer Kaspersky e se vocês tiverem alguma dúvida é, sobre o produto durante a apresentação, peço que vocês mandem essas dúvidas via chat e no final da apresentação a gente vai responder todas as dúvidas aí, tá ok? Vamos lá. Primeiro, a gente gostaria que a gente solucionasse algumas questões relacionadas à segurança do ambiente virtual, né? Algumas coisas a gente acha que é verdade, outras coisas a gente não tem tanta certeza, né? Mas é ideal a gente saber exatamente a respeito disso, né? Então, a primeira pergunta, né? Os ambientes virtuais são mais seguros do que os ambientes físicos? Né? Essa é uma pergunta que a gente às vezes acaba caindo nessa armadilha, né? Como administrador, a gente pode entender que o ambiente virtual é mais seguro, né? Mas isso é falso, né? Por quê? Porque no ambiente virtual, onde tem as máquinas virtuais, esse ambiente é, rodam essas máquinas virtuais com sistema operacional. Então, onde roda o sistema operacional, isso é passível de uma infecção, de um ataque. Né? Então, um ataque, geralmente, ele não vai distinguir que é um ambiente físico, né, um hardware físico de um hardware de uma máquina virtual. Né? Então, para ele, o sistema operacional rodando é o que é, faz com que ele consiga fazer um ataque. Né? Então, esse argumento é falso. Né? Outra pergunta, né? Os cybercriminosos não atacam especificamente máquinas virtuais. Né? Isso é uma coisa também, já pegando o gancho da questão anterior, é uma coisa falsa, né? Porque, é, as, como a gente viu, como eu acabei de falar, as máquinas virtuais, elas são tão vulneráveis quanto máquinas físicas, né? Até porque são os mesmos sistemas operacionais que rodam. Então, além de se ter todas as ameaças voltadas para os sistemas operacionais, seja ambiente físico ou virtual, você também tem ameaças que são feitas especificamente para as máquinas virtuais, né? Ou seja, é tão vulnerável quanto uma máquina física ou até mais por ter tipos de malware que atacam especificamente ambientes virtuais, né? Então, existe aí alguns tipos de trojano, né? Que tem essa função, né? Então, vamos saber que os criminosos tendem a criar malwares específicos para esses ambientes, até porque a maioria das empresas hoje já usa ambiente virtual, né? E a grande parte também está migrando, então acaba mudando a tendência aí, né? Dos ataques. Outra coisa, né? O malware não consegue sobreviver ao abate de máquinas não persistentes, né? Máquinas não persistentes são aquelas máquinas virtuais, desktops virtuais, aonde um funcionário, um colaborador da empresa, ele, ao iniciar a sua rotina de trabalho, ele se loga no servidor virtual, abre a sua sessão de trabalho, né? Aquela máquina é criada naquele instante, ele trabalha durante o dia e ao final do dia, quando ele faz o logoff da máquina, essa máquina é destruída, né? Então, tudo que ele fez ali foi armazenado no servidor, no banco de dados, no sistema, mas o que ele fez dentro daquela máquina, isso é destruído, né? E no outro dia, uma nova máquina
é feita ao ele fazer login, né, na rede. Então, esse processo o que a gente chama de abate de máquinas virtuais não persistentes, elas não persistem, elas são destruídas, né? Então, existem malwares, né, que conseguem sobreviver a esse tipo de ambiente, né, de máquinas virtuais não persistentes. Então, isso também pode ser um problema. Então, pode ser uma falsa sensação de proteção ao saber que essas máquinas são destruídas, né? Mas não, né? Existem malwares que conseguem sobreviver a esse tipo de abate. Então, é uma coisa também a se pensar para os clientes que utilizam esse tipo de processo dentro da empresa, esse tipo de ambiente. E aí, falando um pouco do crescimento das ameaças, né? Então, a gente olhando para o número de ameaças por dia, hoje a gente fala de mais de 350 mil ameaças por dia, a gente fala num crescimento exponencial, se vocês olharem esse gráfico, né? E todas essas ameaças, novas ameaças, ameaças desconhecidas que são criadas diariamente, essas ameaças, elas podem atingir os ambientes virtuais, ambientes físicos, então a gente precisa de uma proteção para todos os ambientes que a gente tem na empresa, inclusive os virtuais. Senão a gente está exposto a todas essas ameaças, né? E quais são as opções, né? Tem segurança é uma opção? Não, né? Esse é o que a gente já fala logo de cara, né? Sem segurança não é uma opção, né? Até porque a gente acabou de ver o crescimento de ameaças, o número de ameaças diariamente. Então a gente não pode pensar no ambiente sem proteção, né? A gente pode pensar num ambiente com uma proteção tradicional. O que a gente diz com a proteção tradicional? Aquele endpoint que a gente tem, a gente instala nas máquinas físicas, esse mesmo endpoint pode ser instalado nas máquinas virtuais também, né? O que vai acontecer? Ele tem uma boa proteção, assim como a boa proteção que ele tem nas máquinas físicas, ele vai fazer também nas máquinas virtuais, mas dependendo do ambiente virtualizado, essa implementação pode ser ineficiente, né? Pode trazer algum tipo de complicações ou complexidade nessa implementação. Aí existe uma abordagem que é o agentless, né? Que a gente vai entender melhor o que é esse agentless, né? Mas tradução é o sem agente, né? Onde fica mais fácil de implementar, mais fácil de gerenciar e é, é uma integração mais de perto, né, com o VMware, né? Então, ela conversa mais com o VMware, né? E você tem um agente leve, né? Que também tem uma excelente proteção, né? Assim como o tradicional, uma segurança com várias funcionalidades, uma fácil implementação também, mas é um agente leve, né? Então ele traz alguns benefícios de proteção e mantém aí alguns recursos a mais aí. A gente vai entender mais nos próximos slides a diferença entre o tradicional, o agentless e o light agent. Então, falando da segurança tradicional. A segurança tradicional, como a gente vê na imagem, a gente tem um ambiente virtualizado, que a gente chama de hypervisor. Esse é o hardware onde tem um virtualizador. Pode ser o VMware, pode ser o Citrix, o Hyper-V, KVM. E numa segurança tradicional, a gente coloca um endpoint, o mesmo endpoint que coloca nas estações, nos servidores físicos, a gente coloca também nas máquinas virtuais. Então, cada máquina virtual tem um endpoint instalado, né? Então, isso traz algumas coisas, né, relevantes para a gente pontuar. Primeiro, né, uma proteção tradicional em cada máquina virtual fica uma proteção redundante, né? Por quê? Todas as máquinas vão fazer um escaneamento, né? Todas as máquinas vão fazer uma atualização, né? Então, isso vai fazer com que se tenha um consumo excessivo de recursos, né? No momento em que todo mundo atualizar, isso torna-se um surto, ou seja, todo mundo vai fazer ao mesmo tempo, vai onerar mais
a sua rede de internet, o seu ponto, é, as suas atualizações, né, ao mesmo tempo. Então, traz um surto de atualizações, né? E a densidade de máquinas virtuais, ou seja, o número de máquinas virtuais por hypervisor, acaba diminuindo muito, né? Porque toda máquina virtual tem um agente tradicional e esse agente ocupa um espaço. Tá? Então, esse espaço ocupado pode reduzir essa densidade. Né? Então, você tem alguns probleminhas com o agente tradicional. Então, a gente, em resposta a esses problemas que um agente tradicional pode trazer, ele te traz a proteção, mas ele te cria outros problemas, né? De performance, né? De horário, hardware virtualizado. Então, a gente tem o Kaspersky Security for Virtualization. Ele é criado especificamente para máquinas virtuais, para ambientes virtuais, né? Ele tem uma proteção ou um gerenciamento centralizado, né? Então, o mesmo gerenciamento que tem com o Kaspersky hoje, o Kaspersky Security Center, que tem também, pode ser gerenciado também o Kaspersky for Virtualization, né? Então, você pode gerenciar as máquinas físicas, as máquinas virtuais, os dispositivos móveis, né? Então, tudo numa janela única de gerenciamento. Suporte para as principais tecnologias de virtualização, ou seja, VMware, Hyper-V, Citrix e até o KVM também, né? Mantém-se com o Kaspersky Security for Virtualization, né? O KSV, como a gente chama a sigla dele. O KSV, ele tem o mesmo motor anti-malware da Kaspersky, premiado, também é assistido pela Kaspersky Security Network, que é a nuvem da Kaspersky, a base de reputação em nuvem. Então, tudo isso você tem na proteção com o KSV, né? Então, vamos entender mais o que o KSV nos traz aí, né? Então, a primeira abordagem do KSV é a abordagem agentless, ou traduzindo, a segurança sem agente, né? Como que é isso? Então, você tem um hypervisor sendo VMware, né? Então, esse virtualizador da VMware, ele tem lá, vocês têm um ambiente virtual, as máquinas virtuais, e aí existe uma máquina do Kaspersky, Virtual Appliance do Kaspersky, onde na figura está escrito SVA. Essa máquina virtual vai fazer toda a parte de atualização. Essa máquina virtual do Kaspersky, esse Virtual Appliance, vai fazer toda a parte de verificação. Ele tem todo o grosso do motor do antivírus, né? Então, do anti-malware, né? Então, ele vai fazer toda essa gestão de proteção e vai conversar com todas as máquinas virtuais sem que precise instalar nada, né? Então, você não vai instalar nenhum agente, nada nas máquinas virtuais. Isso através de APIs, né, da integração do Kaspersky com o VMware, vai fazer que seja possível fazer a proteção dessas máquinas virtuais sem instalar nada. E isso traz elimina, né, o problema que tinha no tradicional, que é o consumo excessivo de recursos, os surtos de atualização e verificação, todo mundo fazendo as atualizações, os updates, os scans ao mesmo tempo, né? E você aumenta consideravelmente a densidade das máquinas virtuais por hypervisor, né? Então, esses são alguns pontos que o agente consegue nos dar, né? Então, a abordagem agentless vai ser totalmente integrado com VMware apenas, né? Você tem lá um Virtual Appliance que vai fazer a verificação de arquivos, a proteção em tempo real e um bloqueio de ataques de rede. Essas são as duas proteções que essa abordagem nos traz, né? Você não tem duplicações, redundâncias, preserva as taxas de consolidação, fica muito mais fácil de administrar e de implementar a proteção. Você vai ter que colocar só um Virtual Appliance no ambiente virtual, não vai precisar instalar nada nas demais máquinas, né? E fica totalmente compatível e integrado com o VMware, né? Então,
é o essencial aí, a proteção em tempo real e o bloqueio de ataques de rede é essencial para um ambiente de virtualização. E a gente traz também a abordagem que é o Light Agent, né? O que é o Light Agent? O Light Agent, ele traz basicamente um conceito bem parecido com o Agentless, né? Para a gente não confundir. Qual que é a diferença? É que o Light Agent, ele vai ter que instalar um agente leve nas máquinas virtuais. Ou seja, você também tem o Virtual Appliance do Kaspersky no Hypervisor, mas vai precisar instalar um agente leve para fazer a integração do Virtual Appliance com a máquina virtual. Por quê? Porque isso vai trazer a compatibilidade com os demais virtualizadores, como Hyper-V, o Citrix, o KVM, né? E já que vai ser instalado esse agente leve traz algumas seguranças mais avançadas, controles, é, análise heurística, proteção para e-mail, web, né? Mas o interessante é que ele mantém essa questão de um virtual appliance, fazendo todas as atualizações, fazendo toda a verificação e só tem um agente leve para fazer essa integração. Então você continua tendo eliminando o consumo excessivo de recursos, né? Continua deixando leve o seu ambiente virtual, eliminando os surtos de atualizações, verificações, as falhas instantâneas, né? Então isso, mesmo com o Light Agent, mantém-se a boa performance, a excelente performance do hypervisor, das estações, servidores virtuais, né? Mantém isso. Então, isso é muito importante. Então, para resumindo, o Light Agent, suporte para os ambientes virtuais VMware também, Citrix, Hyper-V e KVM, tá? A máquina virtual vai fazer a segurança de todas as máquinas virtuais daquele hypervisor, tá? Então, como já havia falado, o mesmo conceito agentless também tem no Light Agent, né? Só que o agente leve adiciona a compatibilidade com o hypervisor, né? Com o virtualizador e também adiciona as funcionalidades de segurança avançadas, né? Sem afetar aí as taxas de consolidação, né? Então, sem afetar a performance, você mesmo instalando o agente leve, você não afeta nada disso. Então, é muito importante. Você pode ter aí políticas, configuração de políticas web, dispositivos, né? Políticas de controle de aplicação, né? Também a prevenção de exploração de vulnerabilidades, né? Análise comportamental. Pelo fato de se ter um agente leve com os recursos, né? Esses recursos traz mais proteção, né? Mas mantém aí a performance. Isso que a gente precisa enfatizar, né? Bom, aí tem a questão do licenciamento, que é muito importante a gente entender, né? O licenciamento é flexível, né, na abordagem do Kaspersky Security for Virtualization, né? Por quê? Porque você pode, primeiro, ter a cotação, né, da licença por máquina virtual, né? Então, você apenas vai somar o número de máquinas virtuais, ou seja, o número de servidores virtuais, o número de estações de trabalho virtuais, né? Quando você soma esse número, você vai licenciar por esse montante, pelo número de máquinas virtuais. E aí você vai conseguir fazer esse licenciamento. Também é possível fazer o licenciamento por núcleo do processador, ou seja, por o core do processador. E quando você faz o licenciamento por core do processador, independe do número de máquinas virtuais, né? Então você licencia o core e aí você pode ter inúmeras máquinas virtuais. Não vai implicar no licenciamento, né? Então fica flexível, né? E a flexibilidade também se dá por ser multiplataforma, ou seja, não importa, você vai
licenciar o core, ou o núcleo, né? Ou a máquina virtual, você pode ter as plataformas Hyper-V, o Citrix, VMware, KVM, pode ter mesclado, né? Não importa, o licenciamento é multiplataforma. Você pode escolher se você quer Agentless ou Light Agent, isso fica totalmente flexível. Só precisa ter um número certo de máquinas virtuais licenciadas ou o número de cores de cada processador, essa soma de todos os processadores, todos os cores licenciados. E aí, a plataforma que você vai usar, a abordagem que você vai usar, fica livre, fica flexível. Resumindo, né? Para a gente alinhar aí os pontos relacionados à proteção no ambiente virtual, né? Então, a gente tem o agente tradicional, que a gente falou, é uma proteção, mas é uma proteção que vai funcionar aí tanto em ambientes físicos como em ambientes virtuais, mas ele te traz a questão de problemas de performance, problemas de densidade, né? Então isso pode trazer alguns tipos de problemas, né? Nos seus ambientes, nos seus sistemas, né? Mas ele te dá boa proteção, né? Te dá aí, além dessa proteção, é, você consegue proteger máquinas, por exemplo, Mac, né? Então Linux, então te dá mais um leque maior aí de proteção. Mas tem esses probleminhas. Aí a gente tem as abordagens Agentless e Light Agent, né? Então, para a gente resumir, o Agentless é a proteção sem agente nenhum, somente para ambientes VMware, né? Onde ele vai manter aí a alta densidade, consumindo o mínimo de recursos possíveis naquele ambiente, né? E você tem uma fácil instalação, uma fácil gestão, né? Um gerenciamento mais tranquilo, né? E tudo na mesma console, né? É bom a gente sempre frisar. E a gente tem a segurança com o Light Agent, né? A segurança com o Light Agent, ele vai te trazer a compatibilidade com VMware, Citrix, Hyper-V, KVM, mas vai te manter a alta densidade, né? Vai ter a compatibilidade aí com máquinas Windows e Linux, né? Vai te trazer a segurança avançada, como a proteção para e-mail, web, prevenção de exploração de vulnerabilidades, controles, né? E você mantém sempre a performance, não onera o hardware, né? E você tem tudo sendo gerenciado pela mesma console, novamente frisando que é muito importante. Então essas são as três abordagens, né? Mas a gente tem que destacar os benefícios que o Agentless e o Light Agent nos traz, né, com esse tipo de implementação e de proteção específica para o ambiente virtual. Tá? Então você tem a proteção eficaz, né, com o mesmo motor do Kaspersky, que está lá no endpoint, também está fazendo a proteção do ambiente virtual. Você tem um desempenho melhor das máquinas virtuais, dos seus sistemas, né? Mais eficiência, uma gestão de todo o ambiente, seja físico, virtual, móvel, né? Você tem tudo isso no mesmo console, Kaspersky Security Center, e você tem essa flexibilidade de trabalhar com qualquer plataforma de virtualização, trabalhar com uma flexibilidade de licenciamento, né? Isso não vai afetar quando você tem um Kaspersky for Virtualization, né? Então isso que é importante a gente destacar, né? Bom, eu vou agora, a gente pode abrir para algumas perguntas também, né? E é importante que vocês coloquem as perguntas, coloquem as situações para a gente entender os cenários e conseguir responder aí a todas as dúvidas, né? Desde já eu agradeço a participação de todos, né? Obrigado pelo tempo concedido, né? Espero que eu tenha conseguido apresentar para vocês uma solução que caiba no ambiente, né? Que desperte em vocês essa questão de uma abordagem, né? Uma solução que vai agregar proteção, eficiência,
gestão, né, que caiba aí, né, no ambiente de vocês. Então, muito obrigado a todos e até uma próxima, e vamos com as dúvidas agora.